Eu quero dar a abertura ao nosso culto desta manhã, lendo os Salmos de número 19. Nós vamos ler alguns versículos, nós vamos ler até o versículo 10. Salmos 19, do versículo 1 até o 10. Não, Salmos 19, do versículo 1 ao 10. Amém? Amém. Podem ficar sentados bem. Diz assim o Salmo: o céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são retos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa vida. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Amém, querido? É uma alegria nós nos reunirmos nesta manhã e sabermos desta verdade da palavra de Deus, né? Que os céus hoje estão anunciando a glória de Deus, o firmamento, estão proclamando a glória de Deus, a presença do Senhor. Então, nós nos reunimos aqui nesta manhã com alegria para nós louvarmos a Deus, um Deus maravilhoso que tem sido bondoso conosco, tem sido gracioso, tem nos abençoado. E nessa manhã nós queremos convidá-lo a estar conosco aqui para nós sairmos daqui fortalecidos. Porque se Deus não estiver aqui, vai ser apenas uma reunião. Amém? Então, muito mais do que uma reunião, nós queremos que Deus fale conosco através da música, através da palavra, que nós possamos saber nesse dia que há um Deus Todo-Poderoso, Deus presente, que nos ama muito e que está feliz com cada um de nós aqui nesta manhã. Amém? Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, nós te louvamos agradecidos por esta manhã maravilhosa. Obrigado por nós podermos estar aqui nesta manhã, diante do Senhor, na tua presença, e com alegria nós queremos nesta manhã te louvar, exaltar, engrandecer o teu nome maravilhoso, que é o nome que está acima de todo nome, Senhor. Deus, manifesta a tua presença sobre a nossa vida nesta manhã. Nós precisamos do Senhor, nós somos dependentes do Senhor, nós clamamos para que o Senhor venha nesta manhã, toque nas nossas vidas, na nossa vida sofrida e cansada. Nós precisamos do Senhor, ser gracioso conosco. Nós oramos agradecidos pela vida de cada um aqui nesta manhã, e nós te aplaudimos, convidando o Senhor nesta manhã, Pai. Nós vamos louvar ao Senhor, né? Hoje o pastor Júlio está aqui nos abençoando, então, pastor Júlio vai com a palavra aí agora. Amém. Dizer que és meu Deus.
seu lado, dê um sorriso para ela. Declare uma palavra de bênção sobre a vida dela. Esse é o momento do louvor que você vai poder profetizar sobre a vida do seu irmão. Amém? Deus nos escolheu para vivermos como famílias. Eu preciso ser bênção na sua vida. Você precisa ser bênção na minha vida. Amém? Agora não é o momento de você fechar os olhos, mas você vai abrir os olhos. E se você quiser sair do seu lugar, você vai sair, você vai abraçar e você vai profetizar sobre a vida do seu irmão. Você vai declarar que ele é uma raridade. Amém?
Obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Feche os seus olhos. O Senhor está aqui neste lugar. Amém. Glória a Deus. Deus a ti, Senhor. Deus a ti, Senhor. Adoramos, ó Pai.
grande alegria estar aqui nessa manhã para rever vários irmãos que nós amamos. E eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas. Amém. E esse ano é o nosso ano. Amém. No primeiro dia de janeiro, nós já podemos sentir que Deus tem algo muito grande, maravilhoso para fazer nas nossas vidas. Amém. Então que nós possamos realmente estar atentos, ouvindo a voz do Espírito, aquilo que o Espírito está falando, aquilo que Deus está falando conosco. Você realmente seja sensível, sabe? Quando você estiver na presença do Senhor, na presença de Deus. Porque Deus, Ele pode trazer para você, naquele momento ali, que você está na presença dEle, algo que você está esperando há muito tempo. Uma palavra revelada, um direcionamento. Deus pode trazer algo que você tem buscado tanto. Então esteja sensível à presença, à voz do Senhor, que com certeza são dias que nós vamos provar, que nós vamos ver, que nós vamos vivenciar tudo aquilo que Deus já fez na Bíblia. Nós vamos ver isso nas nossas vidas, na nossa casa, como nós já temos visto. Mas eu creio que esse ano vai ser de uma forma muito mais forte. Amém. De uma forma muito mais poderosa, de uma forma muito mais gloriosa. Amém? E tem um profeta que escreveu, o profeta Joel, falou que nos últimos dias ia acontecer grandes coisas. O coração dos filhos se converteriam aos pais, né? Os velhos teriam visões, enfim, tantas coisas, sonhos, né? Que às vezes a gente olha nos últimos tempos tantas notícias desagradáveis, negativas. Amados, não olhe a circunstância, não olhe aquilo que os nossos olhos naturais podem ver, mas olhe aquilo que os nossos olhos espirituais podem enxergar. O Senhor já tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Se nós esperamos no Senhor, Deus Ele tem grandes coisas para fazer. Glória a Deus. Eu quero que você abra comigo no livro de Josué. Abra sua Bíblia comigo no livro de Josué. Capítulo mesmo, a palavra do Senhor diz assim, a partir do versículo 1: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, diga comigo, levanta-te. Levanta-te. Agora e passe esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Amém? Amém. Fica com a sua Bíblia aberta aí, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa manhã maravilhosa. O Senhor preparou de uma forma tão especial para que pudéssemos estar aqui juntamente com os nossos irmãos. Amém, Senhor. Neste momento, Senhor, nos abrimos. Pai, estamos aqui totalmente sensíveis à Tua vontade, ao Teu querer, ao propósito que o Senhor tem para esta manhã. Amém. Eis-nos aqui para ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Senhor. Estamos aqui porque precisamos de Ti. Reconhecemos que nada somos sem o Senhor, que nada podemos fazer, Pai. E estamos iniciando esse ano e queremos sim que o Senhor esteja conosco. Queremos sim que o Senhor continue conosco, nos direcionando, nos dando sabedoria, Pai. E queremos sim estar no Teu caminho, te servindo, te amando, Pai, como Teus filhos. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja, Pai. Leva agora cativo a nossa mente, o nosso coração, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer. Toma, Senhor, conta de nós aqui agora, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Amém.
Amados, nós lemos aqui os primeiros dois versículos do livro de Josué. O livro de Josué, ele fala sobre uma conquista da terra prometida. Quando nós voltamos lá para Gênesis 12, nós vemos ali uma conversa entre Deus e Abraão, falando para Abraão sair da sua terra, da sua parentela. Ele iria para uma terra diferente, que Deus estaria multiplicando as suas gerações, multiplicando os seus bens, trazendo muitas bênçãos para a vida e para as gerações que viriam através de Abraão. E aqui, neste momento, depois de tantos anos se passaram, de tantos acontecimentos de Abraão, de Isaac e de Jacó, dos filhos de Jacó e de José, que foi para o Egito vendido pelos seus irmãos, conforme vocês têm acompanhado aí. E depois José morreu, e aí o povo hebreu ele ficou cativo através de Faraó, ficou ali no Egito durante muitos anos, por mais de 500 anos ele ficou ali. E Deus levanta um libertador. Deus levanta Moisés. Moisés foi levantado para libertar o povo da escravidão. E aí vocês lembram das pragas, e o povo saiu do Egito. E o povo saiu através daquele mar vermelho que se abriu. Um grande acontecimento e um grande milagre. E hoje, quando você pesquisa a respeito do mar vermelho, realmente existem várias evidências e provas científicas, de historiadores, de pesquisadores, de arqueólogos, que mostram que realmente aquele mar se abriu. E aí o povo entrou no deserto. E eles peregrinaram no deserto durante 40 anos, mais de 40 anos ali no deserto, com a liderança de Moisés. E aqui nesse momento, nós temos o primeiro livro histórico da Bíblia, depois do Pentateuco, depois dos 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos o primeiro livro histórico, que é o Pentateuco, depois do Pentateuco, que é o livro de Josué. E ele já inicia dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Aqui uma nova conversa entre Deus e o homem, que ia fazer toda a diferença naquele momento, na vida daquele povo. Josué, ele foi um jovem que estava sempre ao lado, servindo a Moisés. É aquele que estava sempre próximo, sempre aprendendo. E ali Moisés já preparando Josué para ser o seu sucessor. E aqui nós estamos no divisor de águas, numa transição, num momento aonde Moisés, que era aquele líder que todos estavam acostumados, por muitos anos liderando o povo, o libertador. Você imagina a circunstância. Você imagina quem era Moisés para aquele povo. Era uma pessoa muito admirada, uma pessoa muito respeitada. O homem de Deus que estava ali para trazer a direção de Deus, e trouxe a direção de Deus durante todos aqueles anos. Josué é o personagem principal desse livro. Ele foi um servo obediente e um servo fiel a Moisés. Então, após a morte de Moisés, Deus levanta Josué para liderar essa conquista, a terra de Canaã. A grande promessa de Deus para o seu povo. Era o momento da conquista. Era um momento tão esperado. Era um momento tão sonhado. Eu acredito que eu e você já vivemos algumas grandes expectativas na nossa vida, né? Onde vai acontecer algum fato extraordinário, algum fato que você está esperando há tanto tempo.
Eu acho que assim, são muitas as coisas que nós poderíamos mencionar. Imagina aquela mulher que foi detectada, que foi diagnosticada que ela não poderia ter filho. Imagina a angústia, que de repente Deus vem de uma forma tão poderosa, traz um milagre. Imagina a gestação dessa criança dos 9 meses. Imagina a ansiedade dos pais. Imagina a expectativa, a preparação. Preparando o enxoval, preparando o quarto do bebê. Preparando todas as coisas. Até que nasce a criança. Até que se concretize e se realize aquele sonho que é esperado. Aquela promessa, aquela bênção. E tantas outras áreas da nossa vida. Você começa uma faculdade, você vai lá, até que você chega à formatura. Você espera tanto aquele dia, consegui. Realizei um sonho, realizei uma conquista. Aquele povo não era diferente. Eles estavam há muitos anos ouvindo falar sobre essa promessa. Eles estavam há muito tempo esperando a respeito dessa terra prometida. E eles passaram por tantas circunstâncias. Eles provaram o Deus poderoso que estava com eles ali no deserto. Deus mandava a comida, vinha dos céus. Deus preparou todas as coisas, mesmo num lugar árido. Deus foi com eles e mostrou que eles eram preciosos para Deus. Deus cuidou. Tem muitos que murmuraram, mas Deus foi até o fim. Falou, não vou desistir de você. Porque no deserto, pastor, teve alguns que morreram, foram até engolidos pela terra, quando a gente lê a história. Agora teve um que Deus até guardou eles, mesmo eles murmurando, Deus guardou. E nós não somos diferentes. Quantas vezes a gente acaba murmurando, reclamando, que a coisa não está boa, poderia ser melhor. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Mas aqui eu quero que você realmente pense naquele momento que eles estavam vivendo, daquela expectativa, daquela espera de tantos anos. Não era 1 ano, 2 anos, era mais de 40 anos. Eles saíram do cativeiro, eles saíram do Egito com um propósito, com um objetivo de ir à terra prometida. No meio do caminho, de repente, Moisés manda alguns espias para espiar a terra, quando eles estavam ali no deserto. E a maioria dos espias, e os espias eram pessoas diferenciadas, não era qualquer um que eles pegaram, não, pegaram príncipes das tribos e mandaram. E aí eles voltam, foi lá espiar a terra, e muitos, a maioria, voltaram com uma informação negativa. Não porque lá só tem gigantes, porque nós somos como gafanhotos perto deles, não somos nada, somos fracos. Como que nós vamos lutar contra esse povo? A nossa cultura aqui é uma cultura de pessoas que viveram no cativeiro por muitos anos. E ali, de repente, no meio daqueles que foram lá ver, se levantaram 2. A Bíblia diz que eles rasgaram até suas vestes. De tão assim que eles ficaram, falaram, gente, é Deus que prometeu, é Ele que vai cumprir. E Josué e Caleb se levantou acreditando na promessa, confiando na palavra que Deus tinha declarado. Glória. Deus declarou uma palavra sobre a tua vida. Amém. Amados, Deus já escreveu a sua história. Amém. O profeta diz que a nossa vida já foi escrita. Ele estava referindo à vida dele, mas a nossa vida já foi escrita no livro de Deus. Talvez você deu muitas voltas, você até saiu dos caminhos do Senhor por um tempo, você voltou. Você não entendeu por que isso aconteceu. Porque Deus não desiste de você. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai desistir de você. Glória a Deus. Como nós cantamos, porque você é precioso do Senhor. E eu estou aqui nessa manhã para trazer essa palavra, para que você
comece a se levantar, como nós lemos ali. Se levante e passe o Jordão. Para a conquista da promessa que Deus tem sobre vocês. Não é difícil hoje a gente pensar a respeito de coisas negativas. Se você olhar a televisão, os noticiários só falam sobre coisa negativa. E naquele momento, era um momento muito difícil, porque era um momento de luto, era um momento de perda de uma pessoa, talvez que nós olhando, se nós estivéssemos ali naquele contexto, eu e você talvez olhássemos assim, seria uma perda irreparável. É uma pessoa que você imagina assim, se essa pessoa não estiver no nosso meio, nós não vamos conseguir prosseguir. E eu creio que muitas pessoas olhavam para Moisés como um Deus, olhavam para Moisés como aquele que estava ali para fazer a diferença no meio do povo. E Deus foi tão tremendo, tão maravilhoso, Ele mostrou para o povo que mesmo Moisés ficou de morto. O mais importante não era Moisés, era Deus. E Ele usa quem Ele quer e Ele levanta quem Ele quer. E mesmo naquele momento de luto, eu imagino que o coração de Josué estava aflito, temeroso. Como estaria o seu coração naquele momento no lugar de Josué? Algo diferenciado acontece no primeiro versículo. Deus para falar com Josué. Amados, quando nós lemos a Bíblia, fala assim que Deus estava falando com um profeta, Deus estava falando com um homem, a gente não pode ler como se fosse algo circunstancial normal. Como se fosse algo normal, que Deus chegasse aqui e começasse a falar com qualquer pessoa. Não. Para você ter uma ideia, quando eles estavam no deserto, eles ali montaram o tabernáculo. E Deus, Ele descia no Santo dos Santos, existia toda uma preparação. O sumo sacerdote, ele entrava uma vez por ano ali dentro do Santo dos Santos, existia toda uma preparação para Deus estar, a sua glória descer. Não era tão simples. Mas naquele momento Deus, como se Deus tivesse parado tudo para falar com Josué. Olha, Josué, eu tenho algo importante para falar com você. Eu tenho algo aqui para te passar que vai realmente mudar tudo aquilo que vocês estão vivendo. E ele traz essa informação. Levante-se e passe o Jordão. Deus quer que você se levante nessa manhã. Que você passe esse Jordão para conquistar a sua terra prometida. Amém. Talvez a sua terra prometida seja algo material. Talvez a sua terra prometida seja a sua própria casa, a sua família. Mas também a nossa terra prometida é a nossa salvação. Você não vai ouvir esse ano, a partir desse ano de 2016, você vai ver tantas e tantas pregações e pessoas de Deus falando sobre a volta de Jesus, como você nunca ouviu. Nós temos ouvido isso nos últimos anos muito, mas a partir desse ano a coisa vai intensificar mais. E a nossa terra prometida também é o nosso céu. Nós esperamos a volta de Jesus. Nós esperamos o arrebatamento da igreja. E nós precisamos pregar, e nós precisamos falar desses últimos dias, daquilo que Deus está preparando para nós. Amém? Amém. E quando nós olhamos essa terra prometida, aqui é o significado também celestial. A nossa terra prometida é a terra prometida celestial. E nós devemos estar preparados. Mas nós devemos primeiro passar esse Jordão. Deus, Ele quer nos levar a passar esse Jordão. E aqui, nesse momento tão especial, a gente percebe que as pessoas passaram por tantas situações, como eu e você. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por um convite. Você não está aqui
porque você escolheu a Deus. Mas você está aqui porque Deus te escolheu. E nós vemos aqui 3 estágios espirituais que aquele povo passou. E eles estavam lá no Egito. Eles passaram pelo deserto e eles chegaram a Canaã. Cada um desses momentos tem um significado. O Egito é uma figura do mundo lá fora. Como eu e você já passou, já viveu, já conviveu com o mundo e a sua cultura e os seus hábitos. Aquele povo, eles viveram escravos. Eles viveram sobre o comando de Faraó. Eram os trabalhadores sem salário, eram os escravos de Faraó ali no Egito. Faraó aqui é colocado como se fosse o nosso inimigo, o próprio diabo. Quando nós estávamos lá no mundo, nós estávamos perdidos, éramos escravos das circunstâncias, nós andávamos atrás de resolver problemas, e os problemas nunca acabavam, sempre surgiam novos problemas, e vivíamos naquela escravidão. Muitas pessoas vão para Jesus para se sentirem livres. Livres do peso do pecado, livres do peso do mundo, daquilo que fazia, dos maus hábitos. E quando nós chegamos para Jesus, Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele começa a mudar dentro de nós o nosso caráter, as nossas hábitos, as nossas atitudes. E o apóstolo Paulo escreveu: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Ele nos libertou. Ele nos livrou da morte eterna. E ali eles foram libertos daquela escravidão. E eles foram então para o deserto. O deserto é o momento onde eles começam a ter uma experiência com Deus. Eles começam a ver os milagres. Logo que eles saem do Egito, o primeiro milagre, aquele milagre do Mar Vermelho que se abre, e eles passam na terra seca, e eles comemoram do outro lado, e eles começam a ver tantos milagres no deserto, tantas experiências com Deus. E assim somos nós, quando nós nos achegamos ao Senhor. Quando você olha os seus últimos anos, de quando você chegou para o Senhor Jesus, você vê e olha tantas coisas maravilhosas que Deus fez. E nós temos que olhar isso. A Bíblia fala que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que nos dá esperança são essas situações que Deus nos livrou, são milagres que Deus fez na nossa vida, é a salvação dos entes queridos da nossa família. Se você olhar e falar assim: nossa, olha só, essa pessoa da minha casa foi salva, meu parente, olha a circunstância. Eu lembro cada situação interessante. Na apresentação do meu filho mais velho, ele foi apresentado, eu chamei o meu cunhado e minha cunhada para ser as testemunhas. A partir daquele dia, o pastor, eles não saíram mais da igreja. E consequentemente vem os filhos, e aí continua. E assim acontece, tantas situações e milagres que nós vemos Deus agir na nossa vida. Tantos testemunhos que nós teríamos para contar, pessoais. Amém ou amém? Amém. Então nós temos um momento que nós vemos Deus se mostrar Deus em nossa vida, nos amando, se preocupando nos mínimos detalhes conosco. Vocês estão aqui neste lugar que Deus preparou, que Deus abençoou, com pastores maravilhosos. Poderiam estar até em outra cidade, poderiam estar em tantos locais, com certeza, conhecendo eles, não deve ter faltado convites. Mas aprove a Deus que eles estão aqui. Amém. Se preocupando com vocês, cuidando de vocês, estando aqui para cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus não é a nossa vontade, não é o melhor para nós naquele momento, mas é o melhor para nós em todos os momentos. Às vezes a gente não entende
no início, mas nós vamos entender depois. E Canaã é a terra das promessas. Depois que você começou a ter experiências com Deus, que você começou a firmar sua vida no Senhor, consolidar as estacas, Deus começou a mudar realmente aquela pessoa que você era na época do Egito, na época do mundo. Aí você passa por todo esse momento de solidificação da sua fé. E aí você está preparado para Canaã. E aí Canaã significa a terra das promessas. Aonde nós vamos andar em santificação, aonde nós vamos andar com o Espírito Santo nos levando na vontade do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, e três grandes verdades que nós vemos no relacionamento de Deus com o povo dele aqui em Josué. Dentro desse livro, nós vemos Deus buscando três coisas com o seu povo. Aqui nós vemos Deus trazendo um pacto e sendo fiel mais uma vez com aquele povo. A fidelidade de Deus. Amados, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus falou é. Se Deus fez uma aliança conosco lá na cruz do Calvário, essa aliança está valendo. O sangue de Jesus é sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi conquistado na cruz é direito nosso, é nossa herança. Nós temos que tomar posse. E assim como houve aqui essa fidelidade do Senhor, existe hoje, Deus é fiel conosco. Glória a Deus. Nós sabemos disso. Nós sabemos, e nós olhamos e pensamos e paramos assim e falamos conosco mesmo. Poxa vida, quantas vezes eu não sou fiel a Deus, quantas vezes eu piso na bola, quantas vezes eu sou omisso à vontade de Deus, e Deus continua fiel. E Deus está pronto para perdoar, e Deus está pronto para se voltar para nós, e Deus está pronto para recomeçar. É um Deus fiel, é um Deus de recomeço. E essa fidelidade foi demonstrada no livro de Josué. Uma outra coisa que nós vemos aqui é a santidade, a busca da santidade. Deus trazendo esse relacionamento de santidade com o povo, para que o povo se santificasse, estivessem preparados para as promessas. E a terceira coisa é salvação. Glória. No finalzinho do livro de Josué, Josué se levanta no meio da congregação, no meio do povo, e fala assim para o povo: olha, eu já decidi o que eu quero. Vocês resolvam aí o que vocês vão fazer na vida de vocês. Uma linguagem super atualizada, né? Vocês escolhem aí. Mas eu e a minha casa serviremos ao Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Ele estava sempre decidido. E nós temos que estar. Isso tem que estar firmado no nosso coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu e a minha casa significa eu e a minha esposa. Eu e os meus filhos. Amém? Deus começa tudo na nossa casa. E a salvação começa ali. E a salvação, eu não sei quantas pessoas, eu não conheço a fundo a família de vocês, mas eu não sei quantos ainda faltam na sua casa para se achegar ao Senhor. Mas creio que nesse tempo é o tempo da promessa. Amém. E eles vão chegar. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos passar o Jordão? Amém. Amém. Primeira coisa que eu preciso para passar o Jordão: se levantar. Josué 1:2. Levante-se. Mas eu não sei como está o seu coração, como está a expectativa, o que você tem pensado a respeito desse ano. Mas não olhe a circunstância.
Não olhe a circunstância como aquele povo estava numa circunstância, talvez por causa da morte de Moisés, abatidos, caídos, sem esperança. E Deus vem com uma palavra dizendo: levante-se. Deus vem falando conosco nessa manhã: se levante, esteja pronto para aquilo que eu vou fazer. Se levantar de toda a circunstância, de toda a situação que tenta nos derrubar. Se levantar, muitas vezes, das situações difíceis que nós vivemos nessa vida. Mas nós não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Não valorize tanto aquilo que você está vendo ao seu redor. Valorize aquilo que está lá no céu. Amém. Não se preocupe, não tenha medo, não deixe que a insegurança tome a sua vida, mas se levante para aquilo que Deus tem. Amém. Para que você possa passar no Jordão. Existia uma preparação ali, Deus estava dando uma preparação para Josué. Deus sabia o que estava no coração daquele povo. Não era simplesmente: olha, agora fiquem animados, porque vocês vão conquistar a terra. É o momento da promessa. Não, Deus sabe como trabalhar. Deus sabe aquilo que nós precisamos. E Deus vem de encontro às nossas necessidades emocionais, espirituais, materiais. Mas Deus é tremendo. Não é como nós queremos, mas é como Ele já tem preparado. A partir do versículo 2, Deus dá uma direção. Depois de se levantar, Deus nos dá uma direção. Então Ele fala assim: Moisés, o meu servo, é morto. Levanta-te agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou, que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e a toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente será o vosso termo. Deus aqui estava declarando a bênção, aquilo que eles iam conquistar, as regiões, os territórios. 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Deus declarando segurança, Deus dando a direção, Deus trazendo as informações. Olha o que vai acontecer com vocês. Ninguém vai poder resistir a vocês. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Vira para o irmão que está do seu lado e diga para ele: Deus não vai te deixar. Deus não vai te deixar. Deus não vai e não vai te desamparar. Não vai te desamparar. Amém. A mesma fidelidade que Ele foi com Moisés, com Josué, é conosco. Amém. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será o mesmo eternamente. Glória. Ele é o mesmo Deus. Ele não vai nos deixar e não vai nos desamparar. Então, se Deus, Ele parou tudo para falar conosco, falou para você: se levante. Agora eu vou te dar a direção. Agora você vai conquistar. Ninguém vai te deter. Eu serei contigo. Não vou te desamparar. Nunca vou te abandonar. Olha só a versão: nunca vou te abandonar. Muito forte isso, né, Márcio? Porque a gente olha, as pessoas hoje são muito, às vezes, superficiais. Nos abandonam por pouca coisa, né? Nos abandonam por valores deste mundo. Mas Deus nunca nos abandona. Aleluia! Os versículos que eu tenho como chave para a minha vida, eu gosto de falar, eu falo sempre.
Tem um deles que fala assim: pode mamãe. Isaías, né? Pode mamãe se esquecer do filho que amamenta? Com certeza não. Mas aí fala assim, ó, mas mesmo que essa mãe se esquecer do seu próprio filho, do filho do seu ventre, eu não esquecerei. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala que Ele tem o nosso nome gravado na palma das suas mãos. Glória a Deus. Mas esse é o tempo da promessa. Esse é o tempo que Deus vai nos mostrar todos os dias que está conosco. Você que está falando essa manhã, se levante. E olha a direção, olha aquilo que eu estou falando para você. E vamos nessa direção, naquilo que Deus quer que nós façamos. Vamos passar esse Jordão, vamos conquistar a nossa terra prometida. Vamos conquistar aquilo que nós temos esperado por tanto tempo. Talvez você tinha até perdido a esperança. Talvez você tinha até engavetado esse sonho. Mas esse é o tempo do cumprimento da promessa. Amém. Você sabe aquilo que eu estou falando. Você sabe aquilo que Deus está falando no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. Para passar o Jordão eu tenho que me levantar. Eu tenho que ter uma palavra de direção. E Deus está dando uma palavra de direção aqui. E Ele continua dizendo, no versículo 6, vamos ler até o 9: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuide em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. E dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado a fazer, conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Amados, uma coisa muito importante. Só esse versículo a gente leu aqui do 6 ao 9 já dava uma pregação. Verdade. Mas eu quero me atentar uma coisa. Quando nós iniciamos um ano, estamos fazendo a passagem de ano, a gente cria toda aquela expectativa, muitas vezes até uma expectativa errada. Inconscientemente nós pensamos que as coisas vão acontecer porque é um ano novo. Na verdade é um ano novo, mas se a gente não mudar, as coisas não vão mudar. Então o que nós precisamos de novo na nossa vida? De atitude. Talvez a palavra se resume a isso, é atitude. O que nós precisamos fazer é atitude. Nós estamos tendo uma nova oportunidade de termos atitude. Atitudes que nós não tivemos antes, no ano passado. Atitudes que nós não tivemos ainda na nossa vida. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Mudar os hábitos. Olha o que aquilo que você está acostumado a fazer. E muitas vezes nós pensamos assim, poxa vida, será que eu consigo ler a Bíblia? Ah não, eu acho que eu não vou conseguir não. Aí você começa 2, 3 dias e não consegue. Aí você para. Aí você acha que aquilo ali já se resume, né, no resultado. Então você fala assim, não, nunca vou conseguir ler a Bíblia. Nunca vou conseguir ficar orando a Deus. Eu não vou... E aí você não tem atitude. E tantas coisas na nossa vida que nós começamos e não terminamos por falta de atitude. Mas Deus está dando uma direção aqui para você, assim como Ele deu para Josué. Mas Ele está condicionando essa direção e a conquista da promessa a algumas atitudes. Olha, não se aparte de você esta palavra. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. É muito gostoso ouvir que Deus está conosco, que não vai desistir de nós, que não vai nos desamparar, que vai prover todas essas coisas. Mas também nós temos que fazer a nossa parte. Aquilo que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Mas aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Amém ou não amém? Amém. Vou falar
assim para o irmão que está ao seu lado: aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Não vai fazer por você. Então, depois que você se levantar, que Deus está te direcionando, você tem que ter atitude. Porque você tem que também olhar para você, olhar ali no espelho e ver que você não é qualquer pessoa. Poxa vida, Deus me escolheu. Deus confiou a mim alguma coisa. Gente, o que estava na mão de Josué. Olha só quantas e quantas pessoas dependiam da liderança de Josué. Você imagina se ele não tivesse atitude? Você imagina se ele não tivesse ouvindo a Deus naquele momento? Quantas pessoas estavam perdidas, consequência da atitude de um homem? Talvez você não consiga enxergar o seu futuro, mas Deus está esperando você ter atitude para salvar e buscar muitos que estão perdidos. Amém. Amém. Deus vai usar você. Talvez você olha para você, você vê muitas limitações, muitas dificuldades, muitas inseguranças, muitos medos. Não era diferente com Josué. Ele virou para ele e falou: se esforça, tenha bom ânimo, tenha coragem. Em outra versão, Deus é conosco, amados, mas nós temos que ter atitude. Já falei umas 50 vezes, é para gravar mesmo. Amém. É de Deus. Deus nos levanta, nos dá direção para passarmos esse Jordão. Temos que sim ter atitudes. Quando você pega e começa a ler a história, e você percebe ali que imediatamente eles se levantaram. Imediatamente Josué, ele pegou e mandou novamente 2 espias a espiar a terra. Eles se prepararam. Eles estavam mais ou menos no mês de abril, era comecinho do mês de abril. E ali Deus já falou com ele já preparou os 2 espias, já mandou para a terra. E aqueles espias ficaram ali durante 3 dias, voltaram, né, tiveram um livramento, a história de Raabe. E aí voltaram, e ali eles começaram a marchar para o Jordão. Eles começaram a caminhar, eles já tiveram atitude imediata, eles não ficaram esperando. Quando você começa a ler a partir do capítulo 2, capítulo 3, você vê que eles já estavam andando em direção àquilo que Deus tinha direcionado, tinha ordenado para eles. Então, nós estamos hoje em 17 de abril, de janeiro. Nós não temos que esperar chegar no meio do ano para começar a ter atitude. Nós não temos que esperar, né? Porque às vezes a gente fica perdido. Sabe aquelas pessoas perdidas que não sabem se casa e compra bicicleta? Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3. Depois da direção de Deus, nós precisamos caminhar com a presença de Deus nas nossas vidas. Continuar com essa presença de Deus. E aqui no versículo 3, depois que eles já tinham mandado os espias voltaram, eles estavam já se preparando, né? Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: levantou-se Josué de madrugada e partiu de Setim, e vieram até o Jordão, e pousaram ali antes que passassem. E ao fim de 3 dias os oficiais passaram pelo meio do arraial, e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levem, parti vós também do vosso lugar e a segui. Segui quem? A arca. O que significa arca? Presença de Deus. Eu não quero entrar na teologia aqui, mas simplificando, a arca tem o símbolo de Jesus no meio do povo. Não é isso, mestre? Jesus no meio do povo. Então, a arca ela ia na frente, conforme ele ia direcionando eles. E Jesus, quando ele ressuscitou,
das conversas que ele teve com os discípulos, ele declarou e deixou escrito: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos aqui uma declaração, e Jesus está conosco, o Espírito Santo está dentro de nós. É o Deus que habita dentro de nós. E essa presença é muito importante, irmãos. É muito importante que você tenha essa presença dentro de você. Aleluia. Porque como que nós vamos saber a direção, como que nós vamos ouvir a voz de Deus, ser sensíveis? E é incrível que quantas experiências nós temos, eu não sei se vocês com certeza já passou por isso, mas que de repente você toma um caminho, aí na hora que você está indo, aí você fala assim: peraí, parece que eu estou perdido, parece que eu errei. Né? Isso acontece, eu estou falando da vida espiritual, mas acontece também, normalmente quando você vai para uma cidade que você não conhece, você está tentando pegar um endereço, e aí você quer chegar num lugar, de repente você toma um caminho, e você acaba se perdendo. Quantos anos se perdeu em São Paulo? Você erra uma... Lá é fácil. Facinho para se perder. Errar uma entrada então. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, não é difícil de se perder da vontade de Deus. Não é difícil de se perder de algo que Deus está falando. Porque, amado, se você não tiver a presença de Deus dentro de você forte, aquela fogueira queimando, não pode ser vazia só não, porque está queimando aquela fogueira. É fácil. Vai se perder. E a fogueira, para não se apagar, você tem que estar junto. Tem que estar com outra brasa perto. Né? E aí o fogo vai ser mais forte. Então a presença de Deus é isso aqui. É você estar presente nas reuniões, é você estar junto com o pastor, é você estar orando com o irmão, é você estar ali buscando a presença de Deus, firme naquele propósito, porque senão parece que é como uma luz que vai se apagando. Parece que mesmo que naquele dia era muito forte aquilo que Deus estava falando, mas vai se perdendo. E de repente você pode perder aquilo que Deus estava preparando para você. E Jesus está conosco todos os dias. Amém. Jesus está conosco para nos mostrar que Ele tem poder e no seu nome há poder. Aleluia. Amém. Aleluia. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Jesus nos fortalece. Mas eu gosto tanto de uma passagem que diz que não vem sobre nós provações maiores do que as nossas forças. Deus não vai deixar você passar por uma situação que você não tem condições de superar. E da mesma maneira que Deus permite aquela situação, Ele também nos dá a porta de escape. Ele está preparado ali já a solução para você. Não demora muito. Então realmente nós temos que estar firmes no Senhor, na sua presença. Olha que manhã maravilhosa vocês aqui. Eu estou sentindo uma alegria tremenda no meu coração, na presença de Deus. Sabe, eu creio esse ano, sabe, eu posso sentir o meu Espírito de Deus vai fazer algo tremendo. Amém. Jesus está voltando, vamos estar preparados, vamos estar firmados, vamos nos levantar, vamos ter atitude, vamos estar na sua presença, como nós nunca estivemos antes, para estarmos preparados e passar esse Jordão e estarmos nessa terra prometida. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 5 do capítulo 3 diz: disse Josué também ao povo: santificai-vos, pois amanhã fará o Senhor maravilhas no nosso meio. A santificação, amados. Sem santificação ninguém verá Deus. Você estando na presença de Deus, você vai se santificando. Se santificar significa também ser santo, é separado. Nós todos os dias temos que realmente olhar para nós e olhar e falar assim: poxa, o que eu preciso, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que realmente me afastar, deixar o Espírito Santo, porque você na presença de Deus, o Espírito Santo vai começar a te mostrar, você vai se sentir incomodado, ninguém vai precisar chegar e apontar o dedo para você e falar que você está com isso, ou fazendo aquilo, ou aquilo outro. O Espírito Santo dentro de nós nos incomoda a mudar, e a santificação é essa transformação de dentro para fora, que o Senhor vai fazendo em nós.
Isso é muito importante. Para que nós possamos estarmos realmente preparados, temos que nos santificarmos ao Senhor. Amém. Estarmos afastados das coisas desse mundo. E é muito fácil nós cairmos nas coisas desse mundo. Não em coisas não são pedras grandes que nós tropeçamos, mas são nas pequenas. Às vezes é numa palavra que sai da nossa boca. Às vezes em falar mal de alguém, de uma situação. É muito complicado, amados. É muito complicado todos os dias. Então nós temos que realmente buscar essa santificação. Deus, Ele quer um povo santo, uma noiva adornada, preparada. Lá em Romanos 12, não precisa abrir não, eu vou ler aqui rapidinho. Diz assim: portanto, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer realmente experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Então, renove a sua mente, tá? Não deixe que a circunstância, não deixe que as coisas desse mundo tragam conclusões e dúvidas na sua mente. Se santifique. Aqui o apóstolo Paulo está rogando para o povo: apresente-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. No passado, lá mesmo no tabernáculo, quando eles iam fazer o sacrifício, ou no templo, eles tinham que preparar um animal sem mácula, sem mancha, sem nenhum defeito. E assim nós temos que nos apresentar ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Amém? Amém. Glória. Já estamos terminando. Versículo 9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Para você continuar passando esse Jordão, para você continuar nessa caminhada rumo à conquista das suas promessas, você precisa de fé. E a fé vem através do quê? Ouvir a palavra. Então aqui no versículo 9 ele diz: filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Para que a fé seja gerada no nosso coração, amados. Para que você possa acreditar naquilo que você não está vendo. Para que você possa estar firme nas promessas que Deus tem para a sua vida. Porque quando você se alimenta da palavra, quando você está presente numa reunião que você ouve Deus falando com você, você sai daqui cheio de fé. Aquela fé que está dentro do seu coração estimulada. E você sai acreditando que você é uma pessoa importante, que Deus te escolheu mesmo, que Deus tem algo preparado maravilhoso para você. Por mais que você já tenha sido abençoado, por mais que você já tenha visto milagres acontecer na sua vida, mas Deus tem muito mais para fazer na sua vida, aleluia, na sua casa, na sua família. Aleluia. E Deus quer te levar para o céu. Glória. E essa fé é gerada através do ouvir a palavra. Essa fé é gerada através de estar na presença do Senhor, de estar caminhando, de estar passando esse Jordão. Eu não sei qual é o Jordão da sua vida, mas naquela época, inclusive quando a gente vai lá em Israel, a gente vai nesse lugar lá de Josué. Eu fui em 2 lugares, não, o outro é de Gideão. Fui dar uns mergulhos lá na fonte. Mas esse lugar, no Rio Jordão, quando você vai lá hoje, é uma distância pequena, como você atravessar uma rua, né? Mas na época era muito maior a distância, que faz muitos anos. E naquele momento em específico estava tudo alagado.
Não era um riozinho baixo, não, que dava para passar com as águas nos joelhos, não. Estava tudo alagado. Estava tudo alagado. Então, se eles fossem olhar, eles ficaram ali 3 dias parados, olhando para aquele rio. Nós vamos passar esse jogo. Nós vamos passar. Você acha que se Deus não tivesse dado essas estratégias para Josué, você acha que se Deus não tivesse colocado essa coragem no coração de Josué, levanta, eu sou contigo, você acha que se Josué não tivesse tido o quê? Atitude, e feito certinho, olha, vamos passar a arca no meio do povo, vem para cá, e tem uma palavra que vai gerar fé no seu coração, lá no pé do Jordão, olhando diante daquele mar. Ele não falou isso porque não tinha sido escrito ainda, mas com certeza ele deve ter pensado: vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Da mesma forma que Deus abriu o mar vermelho com Moisés, Deus vai abrir esse mar aqui agora. Glória. Com certeza, amados. Amém? E é assim que você tem que olhar. Você tem que olhar com as coisas que já aconteceram na sua vida. E da mesma forma que Deus agiu de uma forma milagrosa, poderosa, Ele vai agir de novo. E também na vida de outros. Da mesma forma que Deus foi com aquele homem, Deus vai ser comigo. Da mesma forma que Jesus curou, levantou, Deus me levanta, me cura, me prospera, me liberta, traz a salvação. Amém? Eu não sei qual é o Jordão que você está passando, ou que você vai passar agora. Mas o importante não é o tamanho do mar. O importante é você visualizar o tamanho do milagre que Deus vai fazer. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu gostei muito daquela declaração que aquele jogador deu. Muitos olharam o tamanho do gigante. Né? Uma coisa assim. Ele falou, é mais fácil para acertar. Não é verdade? Depende da ótica que você olha a situação. Você pode olhar e falar assim, que esse mar é muito grande, esse Jordão que eu tenho que passar, talvez é uma renúncia que você tem que fazer. Talvez Deus está pedindo para você alguma coisa há algum tempo. Esse é o momento de ter atitude. Esse é o tempo. E no versículo 13, para terminar, olha só como que ele foi audacioso, hein? Josué foi audacioso. Vamos começar no versículo 11. Ele diz assim, ó: vede a arca da aliança do Senhor, de toda a terra passará o Jordão adiante de vós. Naquele momento ele disse assim, olha, a arca da aliança está indo na frente. Para nós hoje, Jesus está à nossa frente. Aleluia. Aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que a morte não pôde o deter, está indo na nossa frente. Versículo 12: portanto tomai agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, e assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, e as águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Olha a audácia. Amém? Você vai sair daqui nessa manhã com essa ousadia, com essa coragem, e você vai declarar que na hora que você tocar o pé na sua casa, você vai declarar que o Jordão vai ser aberto. Amém. O milagre vai acontecer. Amém. E você vai. Glória a Deus. A sua promessa. Para finalizar e concluir, quando eles passaram o Jordão, eles colocaram algumas pedras no meio do Jordão, como um momento histórico para marcar. E logo depois que eles passaram o Jordão, eles colocaram outras pedras também. Eles
colocaram em um altar, um monumento, marcando aquela passagem, aquele milagre, aquele acontecimento histórico. Amados, tem um significado muito especial essas pedras que eles colocaram. As pedras que estão no Jordão significam a morte. Quando nós nos batizamos, nós entramos na água e morremos para o mundo. Amém? Amém. E ressuscitamos para Deus. E as pedras que estavam em terra significam a ressurreição. Essas pedras significam Jesus. Jesus, ele morreu naquela cruz por mim e por você. Quando nós vemos Isaías, fala que ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Amém. E nós ressuscitamos com Cristo. Somos co-herdeiros da poderança de Deus deu a Jesus. Então nós temos que nos levantar rumo à nossa terra prometida, tomando posse daquilo que já foi conquistado na cruz, sabendo que nós já morremos para o mundo e vamos viver para Deus. A glória do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Se coloque de pé no seu lugar. Eu quero orar com você essa palavra. Feche os seus olhos. Eu sei que o Espírito Santo está falando ao seu coração. Eu sei que o Senhor falou muito a você nessa manhã. E você vai sair daqui e começar a ter atitudes diferentes. Você vai se levantar nessa manhã e ter atitudes, viver uma vida na presença do Senhor, e Ele vai gerar fé no seu coração. Na certeza que você está caminhando para a sua promessa. Deus tem o melhor para a sua vida, meu amado. Ele já foi estabelecido ali na cruz do Calvário. O sacrifício de Jesus por mim e por você. Todas as coisas já foram conquistadas ali. Nós ressuscitamos com Ele para uma vida abundante, uma vida completa.